mais um dia de aula, a última aula do mês de junho, né? Lembrando que no mês de julho nós estaremos, digamos, na reta final da disciplina. Gostaria de pedir a todos que se dirigissem ao chat para registrar suas presenças, beleza? Não deixem de fazer isso, que é muito importante vocês garantirem a notinha de frequência, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Como eu havia dito para vocês antes da gente começar a etapa de resposta dos quizzes, com a aula de hoje nós vamos encerrar a parte de lógica de predicados. A parte de lógica de predicados, vocês estão vendo que foi bem mais curta, bem menos longa do que a de lógica proposicional. Porque eu havia dito para vocês que a lógica proposicional é aquele sistema lógico que é base, né, para outros sistemas, como, por exemplo, a lógica de predicados, e tudo aquilo que você aprendeu em lógica proposicional, você vai aplicar na lógica de predicados tranquilamente, certo? O que é que vai acontecer? Algumas coisas serão acrescentadas, algumas extensões, e aí eu gostaria de hoje comentar com vocês alguns outros aspectos importantíssimos que precisam ser abordados para compreensão boa da lógica de predicados. Lembrando que esse nosso curso de lógica matemática é um curso introdutório, né? Não tem como eu esgotar todo o assunto de lógica matemática numa disciplina de 80 horas, né, como essa daqui. Então, isso daqui é apenas um aperitivo para que vocês tomem gosto, né, e criem curiosidade para conhecer o restante do universo da lógica, que é um universo bastante vasto. Beleza? Bom, vou aqui compartilhar uma tela com vocês para a gente poder começar os nossos comentários acerca das respostas de todos vocês. Certo? Eu já estou vendo aqui que a primeira questão foi bastante exitosa, né? A maioria largamente marcou aqui bem, né? Então, primeira questão muito óbvia, uma questão da sintaxe da lógica de predicados, perguntava o seguinte: do alfabeto da lógica de predicados, qual desses elementos também faz parte do alfabeto da lógica proposicional, né? Eram úteis, conectivos, né? É o único desses 4 itens que também faz parte do alfabeto da lógica proposicional. Símbolos de variáveis, símbolos de funções e símbolos de predicados são símbolos que foram adicionados à lógica de predicados e que, por conseguinte, acabam que aumentam a capacidade semântica da lógica de predicados. Então, muita coisa que a gente não tem condições de representar através de sentenças da lógica proposicional podem ser representadas via lógica de predicados graças ao adicionamento, né, à extensão dos símbolos de variáveis, símbolos de funções e dos símbolos de predicados. Parabéns aos 8 que acertaram. Vamos lá. Próxima questão, uma função de aridade zero. Ela pode ser chamada de constante, a maioria acertou também, muito bem, parabéns a todos, certo? Então, toda função tem uma aridade, né? Isso é algo que vocês aprenderam desde o ensino fundamental, né, nas disciplinas de matemática, no ensino fundamental e ensino médio, e viram também aplicado à programação a partir da disciplina de linguagem, de lógica de programação, certo? Então, no caso do contexto da lógica de predicados, né, uma função que tem aridade zero, ela é chamada de constante, tá certo? No segundo tempo, eu vou trabalhar com vocês alguns outros aspectos extremamente formais de como a gente vai interpretar as funções, predicados, certo? Então, essa nossa aula do segundo tempo, ela acaba complementando a aula gravada do semestre anterior, certo? Eu gostaria que quem não tiver assistido a aula do semestre anterior, que está lá gravada, está lá no canal, que desse uma olhada, porque nela eu abordo diversos aspectos que eu não vou abordar no segundo tempo, porque já está lá gravado, então não havia necessidade de ficar repetindo aquilo que eu já falei, beleza? Então, símbolo de constante é uma função de aridade zero. Da mesma forma que se você tiver um predicado de aridade zero, ou seja, um predicado sem parâmetros, né, sem uma variável, aquele predicado ele vai ser encarado na semântica, né, na sintaxe da linguagem, da lógica de predicados, como sendo um símbolo proposicional, né? Lembrando que o símbolo proposicional era aquele símbolo que nós trabalhávamos bastante na lógica proposicional. Beleza?
Bom, variáveis, funções e símbolos proposicionais são termos de uma fórmula da lógica de predicados. A maioria errou, né? Certo? Por que erraram? Porque símbolo proposicional não são termos, né? Símbolos proposicionais são átomos. Variáveis e funções são termos, sim, certo? Então, quando for no segundo tempo, eu vou aprofundar mais essa ideia da interpretação dos símbolos proposicionais, dos símbolos de predicado, dos símbolos de função, das próprias variáveis, certo? A interpretação na lógica de predicados, ela é muito mais interessante, eu diria até mais rica, do que a noção de interpretação que a gente viu na lógica proposicional. Isso não quer dizer que a interpretação na lógica de predicados se torna também extremamente complicada. Não é, vocês vão ver como é muito bacana. Beleza? Então, a pisada na bola aqui da maioria foi ter ignorado, né, o fato de que os símbolos proposicionais, eles são, na verdade, átomos e não termos, né? Então, a coisa na lógica de predicados, ela começa sendo construída a partir dos termos, que são as funções, né? Aliás, o termo mais simples são as variáveis, né? Aí, a partir de uma variável, eu posso usar variáveis como parâmetros de uma função. Função também é um termo, certo? E aí acontece o quê? Uma construção por indução na estrutura, né? Chamada indução estrutural. Vamos adiante. Bom, aqui a maioria também dançou, né? As correspondências corretas entre os quantificadores são, nesse caso aqui, o que é que nós estamos vendo? A correspondência entre o quantificador universal e o quantificador existencial, certo? Então, o que é que nós tínhamos aqui? Então, a gente sabe que o alfabeto da linguagem da lógica de predicados, ele poderia ter menos símbolos, ter apenas um quantificador, ou quantificador universal ou quantificador existencial, porque um pode ser construído em termo do outro. Então, eu posso construir o quantificador universal em termo do existencial e vice-versa. A resposta correta, que 4 pessoas assinalaram, né, é justamente a que mostra a equivalência entre os quantificadores. Ou seja, o quantificador universal, né, se eu estou quantificando universalmente uma determinada fórmula H, né, lembrando que essa fórmula H ela pode ser uma fórmula qualquer, né, certo? Ela é equivalente a uma fórmula quantificada existencialmente, negada com um predicado negado, certo? Então, vejam a questão aí da negação. Certo? Nas aulas gravadas do semestre passado, né, nos vídeos do semestre passado, onde eu trato do assunto lógica de predicados, tem alguns pontos a respeito da negação de uma fórmula. Né? Então, quando você nega uma fórmula, o que vai acontecer? Essa negação, ela, entre aspas, ela vai entrando na fórmula. Então, à medida que eu faço com que a negação entre, então ela vai alterando determinados símbolos. Por exemplo, no caso aqui, né, que eu tenho a negação dessa fórmula, né? Então, quando essa negação entrar, ela vai transformar, entre aspas, essa quantificação existencial em quantificação universal, aí ele entra mais ainda e vai ficar uma dupla negação de H. A dupla negação de H, todo mundo aqui sabe que é o próprio H, né, sem ser negado. Ou seja, no frigir dos ovos, a gente acaba chegando a essa outra fórmulazinha, que no caso seria a fórmula quantificada universalmente. Beleza? Bom, uma cláusula de programa é do tipo C igual a asterisco G, onde G está em FND e contém exatamente um literal positivo. A maioria acertou. Inclusive, eu estou querendo... eu vou, no segundo tempo, voltar um pouquinho para aquele assunto de cláusula de programa, porque eu estava revendo a gravação da aula passada, da semana passada, e não fiquei satisfeito com aquela minha explicação sobre cláusula de programa e tal, certo? E ficou um tanto confuso, teve um momento que nem eu mesmo estava entendendo o que é que eu estava falando, tá certo? E aí a gente vai voltar e eu vou refazer aquela explicação de uma maneira que vocês todos possam compreender, beleza? Bom, gente, no geral foi muito bom aqui a participação de vocês, mas agora vamos passar para o outro quiz, certo? Cadê as respostas? Bem, no outro quiz, a gente já fala sobre a questão da dedução. A primeira pergunta é sobre dedução natural na lógica de predicados.
A dedução natural foi um processo de verificação da validade de argumentos que vocês aprenderam na lógica proposicional, certo? E na lógica de predicados, nós vamos utilizar tudo aquilo que a gente aprendeu, mais algumas coisinhas, ou seja, mais algumas regras, que são as regras de inclusão e de exclusão de quantificadores. Vocês devem ter percebido no vídeo de pré-aula que os quantificadores, né, as regras de inclusão e de exclusão de quantificadores, elas não são difíceis de serem utilizadas. O que precisa ter muita atenção é com relação às restrições. Então, lá no vídeo tem um slide com uma tabela em que eu mostro as restrições, ou seja, você não vai aplicar regra de inclusão e de exclusão ao bel prazer, sempre que você quiser. Você tem que respeitar aquelas restrições. E aquelas restrições acabam tornando o processo um pouco mais complicado do que é o processo da dedução natural na lógica proposicional. Mas vamos aqui. A dedução natural na lógica de predicados envolve novas regras que são uma regra para retirada e outra para inclusão de cada quantificador, que foi a resposta que a maioria colocou. Parabéns, né? Então, são basicamente essas 4 regras. Duas para incluir e retirar o quantificador universal e 2 para incluir e retirar o quantificador existencial. Beleza? Avancemos. A regra para remoção de quantificação existencial é a generalização existencial. Nesse caso aqui, é o contrário. A regra para inserção do quantificador existencial é que se chama generalização universal. A regra de remoção da quantificação existencial seria, né, a eliminação, né, existencial. Não estou lembrado direito qual foi o termo que eu utilizei lá. Beleza? Mas a maioria aqui acertou, parabéns. Bom, temos aqui um sequente, né, um argumento. Esse argumento está quantificado universalmente, certo? E a conclusão dele também é uma conclusão quantificada universalmente. Bom, a resposta correta, né, essa segunda. Primeiro, você aplica particularização universal na linha 1. No caso, a linha 1 seria justamente essa sentença aqui, ou seja, a nossa premissa, né? Certo? Entendido? Aliás, desculpa, a linha 1 é esse daqui. Foi mal, gente. Eu não enxerguei direito. Depois, a gente aplica isso utilizando depois a particularização universal na linha 2, né? Certo? Depois, modus ponens, né, na 3 e 4, e a generalização universal na linha 5, que é justamente para trazer de volta, né, a quantificação universal. Então, na segunda particularização universal, o que a gente está fazendo? A gente está atacando essa premissa aqui, certo? Então, vocês observam que eu tenho 2 premissas que estão quantificadas universalmente. Essa primeira premissa, que é uma condicional, e essa segunda premissa. Uma vez que a gente elimina a quantificação universal, o que acontece? Eu posso aplicar a regra modus ponens, que é uma velha conhecida de vocês, e correr para o abraço. Só que quando eu aplico o modus ponens, eu vou obter o quê? Vou obter QX, né? Afinal de contas, como vocês podem observar aqui a estrutura. E aí, para mim chegar nessa conclusão, que é uma conclusão em que ela está quantificada universalmente, eu preciso trazer de volta a generalização universal. Para fazer isso, eu só posso fazer se eu tiver observado as restrições que tem lá naquele slide que eu já tinha falado para vocês, beleza? Então, tenham muito cuidado com essas restrições, tá bom? Gente, avançando aqui um pouquinho, né? Podemos utilizar a generalização universal em uma variável livre de uma hipótese. Não podemos fazer isso, certo? A generalização universal, ela não pode ser utilizada em variáveis livres, tá bom? Ela só pode ser utilizada em variáveis que estejam devidamente quantificadas. Por favor, não esqueçam mais disso daqui. Na dedução natural da lógica de predicados, é possível utilizar hipóteses temporais quando necessário. Perfeito. Por quê? Ora, a primeira coisa que a gente pode dizer é que esse artifício a gente utiliza também na dedução natural lá na lógica proposicional. Então, se tudo aquilo que é dito sobre a lógica proposicional eu acabo herdando na lógica de predicados,
Então, da mesma forma, eu também posso utilizar as chamadas hipóteses temporárias na dedução natural da lógica de predicados. Lembrando que no vídeo de pré-aula que vocês assistiram, a dedução natural que eu apresento para vocês é aquela dedução natural onde nós utilizamos apenas e tão somente as regras de inferência e as equivalências semânticas, né? Mas você pode tranquilamente utilizar também utilizar regras de inclusão e de exclusão de conectivos, como a gente fez na lógica proposicional. Só que é um pouco mais complicado, é um pouco mais diferente, né? Eu estava até ontem dando uma revisada nesse assunto, certo? E se der, eu gravo um vídeo mostrando para vocês como é que a gente utiliza esse outro processo também na dedução natural da lógica de predicados, beleza? Bom, gente, então fechamos por aqui o nosso primeiro momento da aula de hoje, né? Parabéns a todos pelos quizzes, o desempenho de vocês foi muito bom, certo? Estão todos de parabéns. E agora a gente vai dar aquele tradicional intervalo de 10 minutos, já são 10h35, né? Quando for às 10h45, a gente está de volta para a gente continuar o nosso segundo tempo, e o nosso segundo tempo, como tem sido costumeiramente nesse semestre, o segundo tempo está bem carregadinho de conteúdo, beleza? Então, vou encerrar aqui a gravação. Quem não registrou a presença, não se preocupe, porque no segundo tempo você tem a oportunidade de registrar, tá bom? Então, até daqui a pouco. Interrompendo.